Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Direitos Fundamentais e Constituição Brasileira. Hoje a aula será sobre nacionalidade. Gostaria de chamar a atenção para um aspecto de estudo aqui dos senhores. É o chamado método de estudo topográfico. Como assim, topográfico? Imagina um mapa. Se eu te perguntar onde você mora, você vai dizer no Brasil, Minas Gerais, Ubá, vai dizer seu bairro, vai dizer sua rua e vai dizer o número da sua casa. Quando você estuda por artigos, seja artigos do Código Civil, sejam artigos da Constituição, sejam artigos de qualquer legislação, de qualquer espécie normativa, essas espécies normativas, elas são, digamos, estruturadas em títulos, capítulos, seções, e dentro de cada qual os artigos são inseridos. Ou seja, um artigo que versa sobre um assunto estará numa seção, num capítulo, num título e numa lei sobre aquele assunto. Fica fácil localizar, você não precisa decorar o Código Civil inteiro. Muito embora recomendo a leitura, que para concurso, para OAB, principalmente em primeira fase, ajuda muito. O mesmo vale para a Constituição, para o Código de Processo Civil e para uma infinidade de leis. Claro que existem as mais importantes, por diversas razões. Primeiro, pela importância mesmo dentro do sistema jurídico. Segundo, pela importância da quantidade que aquela lei cai em provas e concursos. Agora, você não precisa decorar tudo, mas você precisa saber onde está o quê. Onde que eu vou achar o que eu quero? Não, isso é civil, isso é processo civil, isso é constitucional, isso é administrativo, isso é empresarial, isso é ambiental. Beleza. Qual lei que está isso? Está no código. Está onde no código? O código tem mais de 2.000 artigos. Quando você tem a noção do código, de como ele se estrutura, você acha o que você quer. E é uma técnica de estudo e é também uma técnica de interpretação. Numa eventual dúvida, o que você vai olhar? Mas isso está inserido onde? Em qual capítulo? Em qual título? Em qual seção? Por que eles colocaram isso aqui? O que? Por que isso está nesse lugar? Quem tomou a decisão de colocar isto nesse lugar? Existe alguma razão? Alguma lógica? Geralmente sim. E isso facilita os estudos, ok? Então, só para exemplificar, nesse semestre nós estamos estudando o título 2 da Constituição, dos direitos fundamentais. No capítulo 1 do título 2, que é objeto de estudo deste nosso semestre, nós temos o capítulo 1 dos direitos individuais e coletivos, que é basicamente o artigo 5º. Capítulo 2 dos direitos sociais, nós já demos uma olhada nos direitos sociais. E agora iniciamos o capítulo 3. Ele trata dos direitos de nacionalidade. Por que o direito de nacionalidade ele é considerado um direito fundamental? Ao lado dos direitos individuais, ao lado dos direitos sociais, por qual razão se classifica o direito de nacionalidade como direito fundamental? Veremos logo à frente. O que seria o direito de nacionalidade? O direito de nacionalidade consiste no vínculo jurídico e político que o cidadão tem com o Estado. E veja, quem tem vínculo jurídico e político com o Estado é cidadão. O status de cidadão, ele se vincula diretamente a essa ponte jurídico-político que alguém tem com um Estado. Na verdade, povo é um dos elementos constitutivos do Estado. Os senhores estão lembrados disso? Quais são os elementos constitutivos do Estado? Acredito que os senhores já estudaram isso. Território, não é isso? Tem que ter um território, tem que ter um povo, precisa de uma soberania, que a Constituição, em diversos momentos, trata como poder. A palavra poder na Constituição pode assumir vários significados. Poder como órgão, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Poder como expressão de soberania.
No artigo 1º da Constituição, quando ela diz o seguinte: todo poder emana do povo e em razão dele é exercida. Essa palavra poder aí significa soberania. É a mesma coisa, são sinônimos neste contexto. Então, elementos constitutivos do Estado: povo, território, soberania, e alguns autores colocam como objetivos. Os objetivos do nosso Estado, do Estado brasileiro, eles estão no artigo 3º da Constituição. Vale a pena memorizar aqueles objetivos, ok? Vale muito a pena. É muito cobrado. Seja como for, vocês já estudaram povo, já estudaram território, já estudaram soberania, já estudaram objetivos. Povo, na verdade, nada mais é que o coletivo de nacionais. Quem é o nacional? É aquele que tem um vínculo jurídico e político com o Estado. É aquele que faz parte de um Estado. Porque se o povo é um dos elementos constitutivos do Estado e povo é o coletivo de nacional, o nacional é aquele que faz parte de um Estado, é aquele que tem vínculo jurídico-político com o Estado. Portanto, não se deve confundir o conceito de povo, que é um conceito do direito, com população. Povo é um conceito jurídico, guarda uma conotação muito específica dentro do direito. Porém, a palavra população já é um conceito da geografia, é um conceito das estatísticas, das ciências estatísticas, ou seja, é um determinado número de pessoas que habita determinada região, ponto. População não é um conceito jurídico, povo é um conceito jurídico, ok? E é cada estado que define quem são os seus nacionais, quem são os seus membros, quem são os seus componentes. E com o Estado brasileiro não é diferente. Qual diploma legislativo define quem são os nacionais? Óbvio que é a Constituição. A Constituição define quem são os seus nacionais. Existe o brasileiro nato e existe o brasileiro naturalizado. Antes disso, eu preciso explicar critérios de aquisição de nacionalidade. Em todos os diplomas legislativos do mundo, não só no Brasil, existem 2 critérios para aquisição de nacionalidade originária. A nacionalidade originária dá origem ao brasileiro nato, certo? Pelo mundo, existe o critério do jus solis e do jus sanguinis. Qual a diferença entre eles? O critério jus solis é nacional aquele que tem um vínculo com o solo do Estado. Como assim? Vejam, no caso do Brasil, a própria Constituição diz: é brasileiro aquele nascido em território nacional, ainda que de pais estrangeiros. Voltaria a falar nisso. Veja, nasceu em solo brasileiro, nasceu em território brasileiro, ele é brasileiro nato. Portanto, critério territorial ou critério jus soli. Soli significa solo. Há um vínculo com o solo. E o critério jus sanguinis é o seguinte: ou o critério sanguíneo é nacional o descendente de outro nacional, não importa o lugar do mundo que ele nasceu. Qual que o Brasil adota? Vou explicar isso melhor, tá? Geralmente, países que enviaram imigrantes adotam um critério sanguíneo. E os países que receberam imigrantes adotam o critério territorial. Portanto, a Itália, que enviou muitos imigrantes pelo mundo, o Líbano, a Espanha, Portugal, a Alemanha, geralmente esses países, eles adotam um critério sanguíneo. É nacional, o descendente do nacional, não importa o lugar que ele tenha nascido. Já o critério territorial já é adotado por países em que receberam imigrantes ao longo da sua história. Brasil, Austrália, Estados Unidos, a maioria dos países da América Espanhola são países que receberam imigrantes e, portanto, atribuiu a condição de nacional àquele que nasceu em território nacional. São as 2 formas de aquisição de nacionalidade. A nacionalidade primária ou originária, ok? Ela pode ser adquirida pelo critério sanguíneo ou pelo critério territorial. Mas há também a nacionalidade secundária ou adquirida. Geralmente, esta nacionalidade é por força de lei.
Mas vamos nos ater por enquanto em relação à nacionalidade primária ou originária que dá origem ao brasileiro nato. Vamos lá, quem são os brasileiros natos? A Constituição, no artigo 12, ela diz quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros naturalizados. Brasileiros natos. 1A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vamos lá. Nacionalidade originária, brasileiro nato, é quem nasceu no Brasil, ponto, fácil. Não importa se os pais são estrangeiros, não interessa, nasceu no Brasil é brasileiro, ok? Só que tem exceções. Quando que alguém nasce no Brasil e não é brasileiro? Vejam, se os pais são estrangeiros, os dois estrangeiros, tá? Se for um estrangeiro e um brasileiro, o pai brasileiro e a mãe estrangeira, ou o contrário, o pai estrangeiro e a mãe brasileira, ele será brasileiro nato, se nascer no Brasil. Agora, se os dois, tá, pai e mãe, forem estrangeiros, por isso a palavra estes no plural, se os dois forem estrangeiros, e se os dois estiverem a serviço do seu país, aí ele não será brasileiro. Mas vejam, os dois devem estar a serviço do seu país. O que também vai ser uma condição bem rara, né? Porque às vezes só um dos dois está no Brasil em virtude de trabalho, de alguma missão diplomática, ou seja ela qual for. Se um dos dois não estiver a serviço do país, ele também será considerado brasileiro. Vou repetir. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro, ponto final. Não interessa se os pais são estrangeiros. Agora, se os dois pais forem estrangeiros e os dois estiverem a serviço do seu país, aí ele nasceu no Brasil, mas não é brasileiro. É uma exceção, acredito eu, que rara, difícil de acontecer. Tudo bem? Mas é pegadinha, isso é muito cobrado em provas e concursos, fiquem atentos. Notamos aqui que o Brasil adota o critério jus solis, concordam comigo? Fácil de entender isso. Agora, o que fala o dispositivo B do artigo 12, inciso 1º? Deixa eu ler para vocês, depois a gente discute. Os nascidos no estrangeiro. Ah, Bruno, então tem como ser brasileiro nato nascendo no estrangeiro? Tem. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou, essa palavra aqui é importante, ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É mais ou menos o contrário. Nasceu no estrangeiro, não, nasceu fora do Brasil, não é brasileiro, que nós adotamos o critério jus solis. Não, ok, sim, a regra é essa. Mas veja, se ele nasceu no estrangeiro e o pai ou a mãe são brasileiros, não precisa ser os dois, basta que seja um só. Ok? E se um deles estiver a serviço da República Federativa do Brasil, aí o filho será considerado brasileiro nato. Note que aqui nós adotamos o jus sanguinis, que é filho de pai ou mãe brasileira, aliado ao critério funcional. Ou seja, o pai ou a mãe deve estar a serviço da República Federativa do Brasil. Imagina um diplomata, um embaixador, um cônsul, um militar, um professor que está fora do Brasil representando o Brasil em alguma situação. Ele está a serviço da República Federativa Brasileira. E se um deles, pai ou mãe, forem brasileiros, aquele que nasceu será considerado brasileiro nato, mesmo nascendo no estrangeiro. Ou seja, critério jus sanguinis, aliado ou somado, certo? Ao critério funcional, também será considerado brasileiro nato. Só que a linha B, ela pode ser desmembrada em duas situações. É o seguinte, o que diz a linha B, a segunda parte, né? Aquele que nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, ok?
nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, mas nenhum destes está a serviço do Brasil. Bruno, então ele não é brasileiro nato? No primeiro momento não, mas tem uma situação aqui que a gente tem que observar. No primeiro momento ele não é brasileiro, tá? Ah, mas ele é filho de brasileiro. Tudo bem. Mas eles estão a serviço do Brasil? Não. Porém, se ele for registrado em repartição brasileira competente no exterior, ele também será considerado brasileiro. Deixa eu explicar isso. Como é que funciona isso na prática? Você imagina que nasce uma criança no Brasil. O que vai acontecer com ela? O hospital vai dar uma declaração de nascido vivo. Com base naquela declaração de nascido vivo, normalmente o pai, porque a mãe acabou de dar à luz, né, se dirige ao cartório de registro civil e registra o filho. É o que todo mundo faz quando tem um filho. Vai no cartório e registra o filho. Ok, tudo bem. No exterior, normalmente ele registraria no cartório do exterior. Depende da legislação de cada país. Porém, se o pai ou a mãe brasileira registrar o filho numa repartição brasileira, por exemplo, um consulado brasileiro no exterior, nestes casos, o filho será brasileiro nato. Então aqui eu tenho o critério jus sanguinis aliado ao critério do registro em repartição competente. Note que nós não adotamos o critério jus sanguinis puro. O critério jus solis puro nós adotamos, ok? E a linha C? O que diz a linha C? A linha C diz o seguinte: filho de brasileiro ou brasileira nasceu no exterior, só que os pais não estão a serviço do Brasil. Os pais não registraram quando do nascimento na repartição brasileira competente. Só que aí, esta pessoa que nasceu no exterior e que é filho de brasileiros, mas não é brasileiro ainda, ele vem a residir no Brasil e ele opta, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Como assim, Bruno? O cara nasceu fora do Brasil, os pais não estavam a serviço do Brasil. Vamos lá. Não houve o registro na repartição brasileira competente. Ok. Mas em determinada fase da vida dele, ele vem a morar no Brasil. Pegadinha. Ele tem que vir morar no Brasil antes da maioridade ou depois da maioridade? Não interessa. Não interessa a idade que ele veio morar no Brasil. Porém, após ele atingir esta maioridade, não pode ser antes, após ele atingir esta maioridade, ele opta por ser brasileiro, ele procura as repartições competentes e diz: olha, eu sou filho de brasileiro, mas eu nasci no estrangeiro, meus pais não estavam a serviço da República Federativa do Brasil, meus pais não me registraram na repartição brasileira competente, mas eu quero ser brasileiro e eu moro no Brasil. Aí, optando pela nacionalidade brasileira, ele será considerado brasileiro nato, ok? É brasileiro nato, não é naturalizado. Nesta hipótese, ele será considerado brasileiro nato. Aqui é o critério jus sanguinis, aliado ao critério de residência e mais o critério de opção. Bruno, por quê que a pessoa só pode optar depois da maioridade? Isso, inclusive, é considerado um ato personalíssimo. O que é isso? Existem atos que eu posso passar uma procuração para alguém fazer para mim. Uma inscrição no concurso público, retirar um veículo apreendido, enfim, existem várias situações que às vezes eu não posso me fazer presente e eu nomeio alguém para me representar. Sabia que é possível até o casamento por procuração? A pessoa vai lá e aceita o casamento por você durante a cerimônia. Não é consumar o casamento. Isso não. Pelo amor de Deus. Não confundam as coisas. Porém, para aceitar o casamento é possível. Isso acontecia muito, muito antigamente, porque às vezes o cara vinha para o Brasil, né? O imigrante, e aqui trabalhava e tal, tinha um comérciozinho, tinha uma oficina, tinha uma empresazinha, e ele não tinha como pegar um navio, ficar meses no mar,
chegar no lugar, casar, voltar e vai demorar uns 2, 3 meses para isso. Quando ele chegasse aqui, como é que fica o comércio dele, como é que fica a oficina, os clientes? E a pessoa tem que trabalhar, né? Tem que produzir, tem que ganhar dinheiro. Do jeito que o brasileiro é, coitado, se esse cara fechar isso aí, sumir, quando ele chegar ele não vai encontrar nada mais, né? No lugar. Aí ele passava uma procuração para alguém casar em nome dele. E depois a noiva, que não é noiva mais, já é esposa, né? Porque já casou, vinha pro Brasil e encontrava com ele. Isso era muito comum antigamente. Os atos personalíssimos não. Você não pode passar uma procuração para alguém agir em seu nome. Voto, por exemplo, é um ato personalíssimo. A opção pela nacionalidade brasileira é um ato personalíssimo. Por isso que só é possível depois da maioridade. Não é possível um representante legal. Não é possível um curador, um assistente. Não. Por isso que a Constituição exige que seja depois de adquirida a nacionalidade, certo? Maioridade. Por quê? Nacionalidade é uma coisa muito séria. É uma coisa que diz respeito à sua identidade, quem é você. Imagina no caso de um conflito bélico. Acredito que qualquer cidadão daria vida pelo seu país, pela sua pátria, pelos seus. Eu já vi uma coisa que fala o seguinte: o soldado não luta porque odeia o que está à frente. Um soldado luta porque ama o que ele deixou para trás. Isso é muito bonito. O território brasileiro é muito grande, muito extenso, né? Nós não temos muitos casos de invasão no nosso território, salvo no sul, naquelas divisas lá que eram mal resolvidas à época, coisa e tal. Mas fora isso, nós não temos, mas outros países têm. Os países da Europa têm casos, né, de invasão, e as tropas que invadem roubam tudo que vem pela frente, estupram as mulheres, matam as crianças, roubam os alimentos, é uma coisa terrível. Né? Os brasileiros, nós não temos isso aqui. Mas os países que viveram disso, essa questão de defesa da pátria, nacionalidade, isso é uma coisa muito importante, muito séria, certo? Aí eu pergunto para vocês, e o caso de adoção? Um brasileiro nato que adota um estrangeiro, ele é brasileiro nato, o adotado? Como é que funciona isso? Um brasileiro a serviço do seu país adota uma criança em qualquer lugar do mundo. Ele seria brasileiro nato? Ou ele poderia ser considerado brasileiro naturalizado se preencher os requisitos lá no futuro? Porque vejam, quando a gente fala em adoção, a gente pensa em recém-nascido, mas uma pessoa pode ser adotada em qualquer idade. Em qualquer idade é possível a adoção. É possível a adoção de uma pessoa de 40 anos, 50 anos, 20, não tem problema. Tranquilo. E se você adota um adulto? Ou algum adolescente que já tem a sua identidade ali vinculada a outro país já formada? Porque existem cargos que, pela posição estratégica que são, só podem ser ocupados por brasileiros natos. Veremos logo à frente. Claro, é alguém que tem que defender o seu país e fazer de tudo por ele. É igual quando você torce para dois times, né? Ah, no Rio eu torço para o time tal, em Minas eu torço para outro. E se os dois jogarem, você vai torcer para quem? Vai se omitir? Ou vai escolher um deles? Qualquer um que perder tá ruim, qualquer um que ganhar tá bom, como é que você vai fazer? E se esse adotado ele é de outro país, o Brasil entra num conflito com ele, não é só conflito bélico não, pode ser um conflito empresarial, comercial, diplomático, e aí? Ele vai defender qual país? Então ele será brasileiro nato ou ele será brasileiro naturalizado? Porque o adotado, ele se subroga, ou seja, ele tem direito a todas as questões relacionadas ao filho biológico. É o mesmo tratamento, sem exceção. Bom, então se o filho biológico pode ser brasileiro nato, por que o adotado não? Só que aí de repente também a gente pode pensar que é uma questão muito específica, né? É um subsistema muito específico que a Constituição trata. Então nesse sentido, é uma questão polêmica, tá? Não há resposta, não há decisão dos tribunais superiores. Desconheço. É uma questão levantada por doutrina. Ok? Bom, vimos então que existe o jus solis e existe o jus sanguinis. O Brasil adota o jus solis e adota o jus sanguinis de forma excepcional, acrescido de outras coisas. O jus sanguinis puro nós não adotamos. É por isso que muitas pessoas conseguem a dupla cidadania.
Ele é brasileiro porque nasceu no Brasil, tranquilo. E às vezes ele é descendente lá de português, de espanhol, de italiano, de libanês, e ele consegue a outra cidadania. Ele tem duas cidadanias. Eu acho que ajuda muito na hora de viajar, né? Você chega com aquele passaporte lá de nacionalidade europeia, por exemplo. Tem muitos aqui no bar que estão conseguindo a nacionalidade italiana. O passaporte não é esse brasileiro, esse da capa azul que o brasileiro adota. Não, ele é um vermelho da União Europeia. Então você chega em qualquer lugar do mundo com aquele passaporte, o tratamento é outro. Para entrar nos Estados Unidos, por exemplo, dizem que os brasileiros têm sido muito maltratados no México. Por quê? É ponte para ir para os Estados Unidos. Então eles te deixam preso no aeroporto, perguntam o que você está fazendo lá, o que você quer no México, por que você quer ir lá, o que você está fazendo lá, achando que você está querendo, né, entrar no México para depois ir para os Estados Unidos. Se você entra já com um passaporte de cidadania europeia, facilita a sua vida. Infelizmente, acontece. Para estudar em universidades lá, até para servir lá o exército, para entrar para a polícia de lá, ou outro órgão público. Tem várias situações, né? Por quê? Porque o nosso é o jus solis e o deles é o jus sanguinis. Você pode adquirir a dupla nacionalidade. Mas eu vou tratar melhor disso, que isso é um pouquinho mais complicado, tá? Bom, a nacionalidade secundária é o que nós chamamos de brasileiro naturalizado. É aquele que não era brasileiro e se tornou brasileiro em virtude de alguma situação. Historicamente, nós citamos a nacionalização tácita, que foi a Constituição de 1824 e a de 1891, a Constituição do Império e a Constituição da República, respectivamente, que deram a todos os estrangeiros que estavam em território brasileiro quando de sua promulgação a condição de brasileiro naturalizado. Mas isso é histórico, né? Para a gente não tem muito sentido. O que interessa para a gente hoje, da nacionalidade secundária ou brasileiro naturalizado, são basicamente dois fatores que a Constituição adota. O primeiro deles, tá, são aqueles que são originários de países que falam língua portuguesa. Basta que eles residam por apenas um ano no Brasil e eles tenham idoneidade moral, eles podem requerer a nacionalização. Eles serão considerados brasileiros naturalizados. Como assim, Bruno? Vejam, não é só Portugal. Cuidado com essa pegadinha. Originário de país que fala língua portuguesa. Não é só Portugal. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, o próprio Portugal. Se for originário de um destes países e morar apenas um ano no Brasil e possuir idoneidade moral, ele será considerado brasileiro nato. Aí ele já pode prestar concurso público, ele já tem direito a inúmeras situações, tá? Várias situações ele já passa a ter direito. Ou, se ele for originário de um país que não fala a língua portuguesa, aí ele precisa residir no Brasil por 15 anos. Tudo bem? Ele precisa residir no Brasil por 15 anos e ele não pode ter condenação criminal. Olha a diferença de tratamento de 1 para 15. É meio que eles entendem assim, né? Minha pátria é minha língua. Se você fala a língua, você já está imerso naquela cultura, naquelas tradições. Você já conhece o país, já está adaptado ali a viver. Mas olha, não quer dizer nada. Às vezes o país não fala português, mas a pessoa pode falar português desde criança. Porque aprendeu a língua em virtude de alguma situação. Estranho. Mas de todo modo, a diferença de tratamento é gritante, tá? Se ele for originário de um país que não fala a língua portuguesa, ele precisa morar no Brasil 15 anos. É muito tempo. É muito tempo e não pode ter nenhuma condenação criminal. Sendo assim, ele pode se tornar um brasileiro naturalizado também. Eu quero que vocês não confundam uma coisa, isso é muito importante. Muito importante. Cuidado para não confundir esta questão
da naturalização dos países que falam língua portuguesa, não só Portugal, da quase nacionalidade. O que é a quase nacionalidade? Quase nacionalidade é o seguinte, prestem atenção. A Constituição diz, isso só vale para portugueses, não vale para outros países que falam língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, não vale para eles. Só vale para Portugal. Diz o seguinte: tudo que o direito português permitir ao brasileiro, automaticamente o direito brasileiro permitirá ao português. Vejam, estou me referindo àquele português que ainda não se naturalizou brasileiro, ou não quis se naturalizar brasileiro, ele não quer. Porque isso pode implicar, se ele se naturalizar brasileiro, isso pode implicar em restrições para ele lá em Portugal. Depois eu falo melhor sobre isso. De todo modo, seja como for. A quase nacionalidade significa reciprocidade de direitos. A Constituição brasileira diz que tudo que a legislação portuguesa permitir ao brasileiro, a legislação brasileira permitirá ao português automaticamente. É a chamada quase nacionalidade. Isso só vale para o português. Ponto. São coisas diferentes. Não confundam o critério para naturalizar com a quase nacionalidade. A quase nacionalidade também é chamada de reciprocidade, ok? Salvo algumas exceções da Constituição, como, por exemplo, ocupar alguns cargos. Mesmo que Portugal permita o Brasil ocupar alguns cargos lá, o Brasil não permitirá os portugueses aqui. Presidente da República, ministro do Supremo, oficial das Forças Armadas, isso não, isso é só brasileiro nato. Vou falar mais disso um pouco à frente, ok? Quero que vocês aprendam uma coisa. Bruno, o direito pode diferenciar o nato do naturalizado? Isso não viola o princípio da igualdade, não? Porque a igualdade, o princípio da igualdade, nós já estudamos, ele está previsto na Constituição. Se existe alguma exceção em relação ao princípio da igualdade, ela também deve estar na Constituição. Por quê, né? Nós já sabemos que dentro da Constituição não há hierarquia. Não há hierarquia dentro do texto constitucional em virtude do princípio da unidade. E se a igualdade é prevista na Constituição, toda e qualquer exceção a ela também deve estar prevista na Constituição. Então vejam, Bruno, é possível diferenciar o nato do naturalizado? Sim, se existir previsão constitucional. A legislação infraconstitucional não pode diferenciar o nato do naturalizado por ofensa ao princípio da igualdade. Vou repetir, é possível diferenciar nato e naturalizado? Sim, é possível, desde que esta diferenciação esteja na Constituição. Toda legislação que está abaixo da Constituição não pode diferenciar, não pode dar tratamento diferente, não pode discriminar o brasileiro nato em relação ao naturalizado. Ok? Entenderam até aqui? Bom, na próxima aula eu já começo explicando quais são os cargos e quais são as diferenças entre nato e naturalizado, ok? Bom estudo para vocês aí.